Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Olha só, meus irmãos. Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 6, é uma passagem já conhecida. Eu estava numa reunião hoje de pastores titulares, uma reunião com o pastor Rogério, e ele disse algo muito interessante, porque ele recebe, são 34 pastores titulares, mas ele tem um convívio diário e constante a nível de redes sociais e comunicação pessoal, na realidade das igrejas como estão, não só na nossa região aqui, mas no estado também do Paraná, no Brasil e também nas informações no mundo. E é bem interessante o que está acontecendo com a humanidade hoje em dia. É bem interessante. A igreja dos Estados Unidos é uma igreja que está no museu. É uma igreja que onde foi um povo que foi usado para levar o cristianismo no mundo, hoje leva o satanismo. Você tem uma ideia. A Europa, a igreja virou um museu, apenas isso. E na América Latina, a igreja está começando a ser perseguida. Então, o Brasil se coloca como resistência em tudo isso. A igreja se coloca na brecha como resistência em tudo isso. E muitas pessoas não percebem que aonde há a opressão, ali é alguém que Deus colocou na brecha para que Ele possa usar, porque são essas pessoas que Ele procura, essas pessoas que são a igreja dele. E muitas coisas têm acontecido para tentar nos desanimar, nos frustrar, realmente, de dentro para fora. Mas é de dentro para fora que Deus quer fazer um milagre em nós, antes de fazer um milagre externo. Leia comigo aqui em Mateus 28, versículo 1 ao 6. Diz a minha tradução assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Magdala ou Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Assente-se, por favor. E olha só, é interessante porque o cenário ele era terrível. O cenário era terrível porque a expectativa era ruim. Eles presenciaram algo horrível. Já lá no Getsemane, é um lugar pequeno, eu estive lá, eu vi filmagens de lá, eu ouvi pessoas, é um sonho naturalmente ir para lá. Uma vez eu ganhei a passagem para ir para lá. Mas houve aquela guerra, houve aquela situação, o dólar disparou na época da Dilma, e o contrato ia só até 5%. Então, virou até casa de polícia, para você ter uma ideia. Então, mas no Getsemane havia uma grande opressão. Estava cercado por demônios aquele ambiente. Aquele povo que estava ali, aqueles 12 e Jesus, eram a resistência. O pastor Rogério não falou nada disso, mas me veio à memória essa mensagem. Eu queria passar para vocês, porque talvez é a realidade com que você está vivendo. Porque acaba sendo, e ele falou assim, gente, depois da pandemia, as igrejas não conseguem encher mais como era. A igreja que tinha bastante gente, ele fala, tem bastante gente, mas os departamentos eles estão cheios, estão bem, mas não é como antes. E o povo não está afastado da igreja, o povo está afastado de Deus. E eu não posso jogar essa responsabilidade para outros. Como no Getsemane, meu irmão, o que acontecia ali era terrível, a opressão maligna. Só que aquelas pessoas que não vigiaram em oração, aquelas pessoas que não estiveram atentos ao convite de Jesus, foram justamente essas pessoas que no dia da resistência, eles fugiram.
eles fizeram besteira, eles caíram, eles negaram, porque os olhos deles estavam invertidos, eles não estavam preparados. Mas talvez você já percebeu isso, os cristãos mais maduros, que naqueles cultos que parece que está mais pesado, ou naquele dia que parece que a situação está mais pesada, é o dia que, se você tiver uma resistência, se você entrar no campo da oração, é o dia dos maiores milagres. São os períodos de maiores milagres, em que essa ligação com Deus traz o céu literalmente para a gente dentro dessas respostas. E olha que interessante, Deus, Ele trabalha em cima de expectativas. Porque expectativa é algo que nós esperamos, e a expectativa ela pode ser boa, a expectativa ela pode ser ruim. Cada um aqui entrou no culto hoje com uma expectativa, porque nós estamos sempre esperando alguma coisa, sempre. Alguns vivem uma expectativa ruim, né? Isso, eu ali na minha sala, atendendo pessoas, até online, porque eu atendo pessoas, eu não estou falando com alguém, eu estou atendendo alguém, sempre no WhatsApp, ou em alguma outra rede social, mas pedindo oração, um com expectativa que vai passar por uma cirurgia, outro que está no médico com o familiar, outro que a situação foi dramática hoje, mas se você não tomar cuidado, esse excesso de expectativa ruim, ele vai deprimindo a pessoa. Ele vai deprimindo pessoas que sempre foram, às vezes, referência de fé. E por causa do quadro da sua vida, nesses dias, ser tão negativo, a pessoa tem uma espera de derrota constante que mina aquilo que ela devia estar desfrutando ao seu redor. Frustrações, percas, notícias pesadas, vão desanimando a pessoa para a vida. Mas se você está aqui hoje, meu irmão, é porque lá no fundo, numa dimensão espiritual, você acredita na palavra de Jesus e que de alguma forma esse quadro ele pode mudar, porque você está entregando a tua vida para Jesus cada vez que você se liga a Ele. Esse texto que nós lemos aqui, ele vai tratar justamente de uma expectativa, e uma expectativa ruim. Por quê? Porque as duas mulheres ali, quem que eram? E quem mais? Maria ao quadrado, né? Maria de Magdala, Maria Madalena e a outra Maria. A Bíblia não diz, em espécie alguma, que Maria era mulher de programa ou alguma coisa assim. A Bíblia não vai falar nada disso. A única coisa que a Bíblia fala é que ela foi liberta de 7 espíritos demoníacos. É só isso. Aí novelas fantasiam muitas coisas, especulações, gnosticismo que diz que Jesus casou com Maria Madalena depois da ressurreição e foi morar na Índia. Isso é uma mentira absurda. Você tem uma ideia? Mentira maior seria se ele torcesse para algum time ainda. Vou parar de falar sobre isso. Mas olha só, essas mulheres, elas viram um quadro de terror numa sexta-feira, próximo da viração do dia. Para um judeu, 6 horas da tarde já começa outro dia. Então 6 horas da tarde já é sábado para eles, né? Então, próximo desse horário, elas visualizaram aquele a quem eles consideravam Deus, numa cruz, como diz o gaúcho, todo esgualepado, todo cortado, chicoteado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, sendo humilhado e nu numa cruz. A tradição faz, a Igreja Católica, por exemplo, colocar aquele tecido aqui, né, a nível de exposição, mas Jesus ele foi crucificado nu. Essa era a tradição. Até o Salmo 22 diz que lançaram sorte, apostaram sobre as vestimentas de Cristo. Se você estudar um pouquinho sobre os 3 tipos de crucificação, né, o madeiro reto, o X e a cruz, se você estudar um pouquinho na época, você vai saber que eles crucificavam a pessoa nua. E isso aconteceu com Jesus. Então, o corpo dele, daquela situação, e uma cruz que não era dele, e toda aquela
aquele drama e pessoas zombando ao redor, enfim, toda aquela situação. Imagino que a frustração, o nível de terror delas. Ainda mais, meu irmão, quem aqui já teve uma experiência na vida espiritual de escutar a voz de Jesus, sabe que isso é inesquecível. Alguma coisa. Agora você se imaginar naquela época, até tem uma música que o Feliciano Amaral, que já faleceu, a reservista militar do Feliciano Amaral, era de 1938, para você ter uma ideia. Ele morreu faz 4 anos. E eu cheguei a conversar com a filha dele, que mora em Minas Gerais. Mas ele canta uma música que ele fala: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver os seus olhos, apertar as suas mãos. Ah, como eu queria ter essa alegria. E ele desenvolve a música e ele nos traz a ideia de como era viver com Jesus, as palavras dele, a forma dele falar, a imposição de mãos, o próprio Deus. E quando elas vivenciaram tudo aquilo, como não criar uma expectativa celestial? Se você já esteve em um ambiente de milagre, meu irmão, você não sabe nem o que pensar na hora. Você só pensa no céu. Como diz a música, eu não sei se o céu desceu ou se a gente subiu. Mas Deus está aqui. E você fica maravilhado, porque você conhece aquela pessoa que a vida inteira foi cadeirante, ou que a vida inteira foi cega, e passou a enxergar, e passou a andar. Ou você sentiu o poder de Deus sendo ministrado sobre você, e você literalmente foi curado. Respostas maravilhosas. Eu estava no terreno da igreja orando, porque uma irmã falou, e isso realmente eu vou comentar com a liderança. Ela viu, uma irmã da igreja, a irmã Jane, ela viu uma quantidade de demônio absurda. Ela pensou que eram árvores. Quando ela foi ver, eram demônios. Então eu chamei pessoas um período da igreja para orar no terreno, e eu estou lá intercedendo, de repente eu vejo um anjo maior do que aquilo, cruzando o terreno com uma espada na mão. Aquilo foi uma resposta para mim. Mas isso se trata sobre política, viu? Aquilo foi uma resposta para mim. E eu nunca tinha visto algo colossal daquele tamanho. Nunca tinha visto, algo que encorajasse, enfim. Mas é algo que não importa assim se outras pessoas acreditam ou não, se acham que eu estou querendo ou não, mas é algo que é uma resposta que eu precisava. Para eu me posicionar ainda com coragem. Isso é Deus dar aquilo que a gente precisa. Você está entendendo? Então, quando eu falo essas coisas para você, é porque você tem uma batalha pela frente, mas nós temos que buscar as respostas que precisamos para enfrentar aquilo de uma forma animadora, na certeza de que Deus é aquele que nos fez a promessa. Só que num período desse, olhando para Jesus, as pessoas ficaram confusas. Na sexta-feira, Jesus crucificado, elas enxergaram um quadro horrível. O Salmo 53, versículo 2 diz: não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Homem ensanguentado. Você vai dizer que uma pessoa, entre aspas, uma pessoa derrotada, você vai dizer assim: não, eu estou com ele é o... Não, você tem naturalmente uma ótica de piedade, não de vencedor. As pessoas ficaram confusas. Então, às pressas, Jesus foi tirado. Ele foi atado ali com faixas, com tecido, aliás, não foi com faixas, com tecido, e que até dizem sobre o santo sudário, mas o santo sudário, a amostra que se você estudar, se você se aprofundar nisso, as amostras de tecido do santo sudário, o sangue é de um homem mesmo. Porém, os tecidos, o tecido ele é de 1200 e alguma coisa. Bem na época das trevas, em que se pegava um pedacinho de madeira e falava que era da cruz para vender, e se criavam situações para dizer que era daquela época, enfim, fizeram aberrações, bem da verdade. Então, o santo sudário pode esquecer que é de Jesus, ou seja, como for, a imagem e tudo mais, pode esquecer. Não é a imagem que Deus quer que tenhamos carregando em nós, é o nome de Jesus. Então, e a Bíblia fala que tiraram, envolveram Jesus, e que ali José de Arimateia e Nicodemo, José de Arimateia, ele era um político, e Nicodemos era um dos 70, um dos principais da sinagoga, que procurou Jesus à noite, e que ali demonstra uma conversão em Cristo. Então não deu tempo de limpar Jesus, não deu tempo de fazer nada.
embalsamar o corpo, fazer qualquer coisa. Por causa do horário, que é sábado, e para o judeu ele não pode ter nenhuma espécie de trabalho, eles envolveram o corpo e colocaram no sepulcro. Aí eu imagino, como é que foi a Páscoa desse povo no dia seguinte? Foi a pior Páscoa. Porque Páscoa fala sobre libertação, sobre o anjo do juízo de Deus. Páscoa, Pessá, passagem. O anjo do juízo de Deus passou e julgou aquele que não tinha o sangue do cordeiro aspergido na ombreira da porta, que forma uma cruz, em sangue. Né? A ombreira da porta, aquele L, então se passa o sangue assim. Era uma profecia já sobre Jesus, o sangue do cordeiro, que livrava aquela família da morte. Então o anjo passou e houve uma libertação para o povo de Israel. Por isso que Deus ordenou com que aquele povo, eles tivessem todo ano essa memória. Todo ano a Páscoa. Ensinasse os seus filhos sobre o grande livramento de Deus. Mas, com certeza, aquela Páscoa estava sendo muito amargo. Aquele sábado era terrível, terrível. Imagine só, com a expectativa frustrada. Já viu pessoa entrar numa festa com o semblante descaído? Era para estar alegre. Está no dia do casamento e a pessoa entra com a cara amarrada? Aquele sábado era um sábado de tristeza, porque a morte de Jesus foi horrível, o corpo todo machucado. Qual que você acha que eram as expectativas dela? Talvez elas pensavam, bem, o que eu vou esperar, né? O que esperar? Ao final do sábado, 6 horas da tarde, né, já no começo do domingo, elas foram de encontro ao corpo de Jesus. Para quê? Para perfumar o corpo dele. Foram com os olhos, né? Foram com tecidos para perfumar o corpo de Jesus, enfim. Então, imagine a tristeza dela, porque o corpo de Jesus estava guardado por soldados romanos, turcos, né? Turnos, que se revezavam entre si, porque a notícia de que ele iria ressuscitar tomou proporção. Então, se tornou algo político. Lacraram o túmulo com uma pedra grande e muito pesada. Quando eu falo lacraram, eles tinham o costume, além daquela pedra gigante, que não era um homem só que conseguiria mover, teriam que ser vários. Ainda eles pegavam, era uma espécie de rede com uma corda, eles colocavam na pedra e ainda nas rochas eles travavam aquilo. Para você ter uma ideia, era costume isso. Né? Quando precisava, para evitar de que se os discípulos fossem ou alguém, além de enfrentar os soldados que deveriam enfrentar aquela missão com a própria vida, não conseguisse mover a pedra, ou desse muito trabalho a tempo de chegarem reforços. Então, os romanos sempre foram muito capacitados para isso, muito estratégicos diante disso. Então, as mulheres que se dirigiam ali tinham um plano, limpar o que sobrou de um sonho. Já viu isso ou não? Sabe aquelas pessoas que falam assim, a gente não tem nada. Aí vem uma enchente e leva e fala, a gente perdeu tudo. É difícil, né? Então, talvez eu prego para alguém que tinha um plano, que tinha um sonho e que se frustrou. Uma separação é uma frustração. A morte de um filho, ainda na barriga ou não. Um ministério que a gente tinha uma expectativa. Situações que a gente não imaginava. Talvez eu prego para alguém que tinha um sonho, um plano, e se frustrou, mas os planos delas não eram os planos de Deus. Não eram os planos de Deus. Nós vamos entender algo aqui. Se você entrou aqui frustrado, abatido, triste, eu quero te dizer que os planos de Deus são outros para a tua vida. Deus tem um plano de vitória, Deus tem um plano de ressurreição para você. Um plano de surpresa, onde o Espírito de Deus já tem operado, começando pela mudança da sua expectativa. Como diz a canção, algo vindo do céu arde em meu coração. Cria dentro de mim um ardume bom, uma expectativa, uma impulsão, uma direção, uma certeza de que Deus vai mudar as coisas.
E o Espírito Santo ele já está operando algo que não dependerá da sua inteligência ou do seu braço. Enquanto você está aqui hoje, o milagre já está acontecendo. Existe uma grande obra do Senhor honrando a sua fé aqui hoje, ressuscitando aquilo que parecia final, frustrado, mas aquilo que está ecoando dentro de você nesse momento, e que o Espírito Santo está falando para você que ele já recebeu, que ele já sabe. Aquelas mulheres estavam a caminho com perfumes, com lenços, com faixas, e na cabeça delas elas iriam encontrar uns soldados grandes assim, queriam atrapalhar a sua entrada no sepulcro com perguntas, com chacotas. Mesmo elas sendo discípulas de Jesus e terem visto o que ele fez, o que ele falou, elas esqueceram de tudo. Às vezes, mesmo cantando louvores, mesmo lendo a Bíblia, nós esquecemos, no momento da dificuldade, o que Jesus prometeu para a gente. Nos sentimos derrotados, humilhados, revoltados, porque esquecemos de olhar além da pedra do sepulcro. O milagre que Deus faz no oculto dos nossos olhos. Mas eu não posso esquecer que os maiores milagres de Deus aconteceram com as portas fechadas, onde outras pessoas não estavam vendo. Sadraque, Mesaque, Abdenego, Misael, Azarias, Zacarias, quando fecharam uma cova, quando fecharam uma porta ali, e eles estavam na fornalha de fogo, tinha o quarto homem com eles. Daniel, quando fecharam ali também, leões, ali, você vai ver que os maiores milagres aconteceram quando fecharam a porta de uma arca, de um navio ali, de um homem leigo que fez um navio. Você vai ver que quando as portas estavam fechadas, pessoas estavam ali, esbaforidas e tudo mais, portas fechadas. Jesus entrou ali com as portas fechadas e disse: ei, paz esteja convosco. Os maiores milagres aconteceram nos momentos em que as portas estavam fechadas. De uma prisão, quando Paulo estava lá, quando Pedro estava lá e a igreja intercedendo, as portas se abriram, um anjo acompanhando Pedro, portas trancadas, e ele saindo. Deus já fez cura, Deus já tem solução. Mal sabiam elas que o maior milagre estava acontecendo no escondido de um sepulcro. Aquele corpo é reconstituído e transformado em um corpo glorificado. Aquelas ataduras não o envolvem mais, e a terra treme pelo poder vitorioso de Jesus. Há um terremoto enquanto elas estão a caminho. A Bíblia diz que aquela pedra sai dali, porque um anjo tira aquela pedra, e não só tira, mas se assenta sobre ela. Aqueles soldados caem assombrados, como diz a Bíblia, espavoridos, apavorados, a pedra movida, e aquilo que te impedia de ver o milagre está sendo removido, a pedra dos teus olhos está sendo removida hoje. Você está achando que vai embalsamar algum corpo? Porque o milagre começa dentro de você, onde só Deus está vendo. O acesso a Deus é fé. E a fé, ela é determinada por aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, por aquilo que nós ouvimos, lemos, nos envolvemos, escutamos testemunhos, ou seja, como for. A fé, meu irmão, ela é regada por aquilo que nós ouvimos. O milagre, ele vai começar dentro da gente quando ninguém está vendo. Quando elas chegaram, elas encontraram aqueles homens que eram fortão, embora usassem sainha, soldado romano, caídos no chão, tipo louquinho assim, segurando o joelho para frente e para trás, um chupando o dedo no canto, daquele jeito, outro falando sozinho, batendo na cabeça. Pensa nesses filmes de comédia, espavoridos, olha só, imagine só, outro no canto gritando furacão.
É. Eles ficam desse jeito, a pedra é removida. Olha só. Imagine o cenário. Não estou entendendo mais nada. Sabe o que isso significa? Que o teu adversário, ele já caiu por terra por uma profecia de Jesus. Ele já caiu por terra por uma profecia de Jesus. O fato de você permanecer e firme já declara que você confia em Cristo, que esse inimigo ele tem os dias contados, essas situações têm os dias contados. Isso é bem sério. Já caiu. E a pedra do impedimento, ela já foi abalada, removido. Deus vai fazer as coisas tremerem na tua casa, no teu trabalho. Deus faz as coisas às vezes saírem do lugar, porque Ele está organizando, mas o maior milagre Ele faz dentro de você. E o inimigo não pode resistir o poder do Deus que você serve. Você precisa entender isso. Maior é aquele que está em nós. Elas então olham e elas veem um anjo. Elas veem um anjo que moveu a pedra e não só removeu, mas também se assentou sobre a pedra. O Senhor mostra que Ele está acima do seu problema. Ele está acima daquilo que era impedimento. Porque vai chegar um momento em que você vai se maravilhar. Nem a pedra você vai empurrar. Nem tudo que Deus faz você vê. E eu estou para dizer que a maioria das coisas que Deus faz a gente não viu e não vê. A gente acaba sabendo depois. Mas Deus fala, Deus usa os seus. Como usou o anjo. Ele disse: não temas, porque eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram atrás de Jesus, o crucificado. Mas eu digo para vocês, não tenham medo, porque esse Jesus que vocês vieram atrás, que ele estava crucificado, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. E se ele não está mais lá, então ele está aqui. Então ele está à destra do Pai. E ele está aqui através do Espírito Santo. Você está entendendo que você o encontrará ressuscitado? Ressuscitando o sonho da família, ressuscitando o sonho das respostas, ressuscitando, meu irmão, a motivação do dia a dia, chamando você para mais perto dele. Ele fala: meu filho, todo o teu problema se resume em buscar a mim ou não buscar a mim. Ele disse, o anjo disse, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Então, ele está nessa reunião, ele está recebendo a sua fé, a sua mão forte veio te ajudar, e você precisa entender que ele é a tua melhor companhia, e você não pode substituir isso por pessoas, jogando todo esse peso em cima, às vezes, de um cônjuge, em cima de filhos, de pais, de amigos, ou de qualquer homem ou mulher. Ele é o teu maior amigo, a tua melhor companhia. Pessoas, naturalmente, são pessoas que nós aprendemos a desfrutar da vida com eles, mas jogar um fardo das carências sobre é uma tragédia. Ele já moveu a pedra que tirava aquela expectativa ruim de dentro de você. Agora ele está falando para você: me busca, eu vou te mostrar, e você vai ver como que eu vou fazer algumas coisas ali. Você vai perceber, ele já moveu isso, e você verá o novo de Deus. É muito bom a gente ver o novo de Deus. Parece loucura, mas ele inicia um novo tempo na sua vida. Por isso você precisa tomar posse dessa palavra. Por isso você precisa receber aquilo que é novo de Deus, começando pela oração. E aquela voz que ficava dizendo para você: ei, você já escutou isso antes? Isso é jargão de pregador. Aquela voz que ficava falando às vezes na tua mente: ih, rapaz, não é bem assim não, hein? Já escutou isso? Veja bem, essa voz satânica, demoníaca, já foi colocado por terra. E você consegue enxergar de alguma forma a graça de Deus movendo a tua vida, a graça de Deus transformando a tua vida. E ele fala para você: ficar em Jerusalém.
até que do alto você seja revestido de poder. É isso que ele fala. A Aimee, fundadora da Quadrangular, ela dizia assim, ó, olha, aceite a Jesus, seja batizado no Espírito Santo e pregue o Evangelho com poder. Isso é, seja tomado por Deus, seja um acesso de Deus até alguém, e você vai ver como a vida é maravilhosa, como há respostas. Você vai ver o objetivo da vida e vai parar de se limitar com tantas situações que escravizavam você aqui. Ele é o número que faltava para o teu coração. Ele é o número que faltava para as tuas expectativas. E eu confesso a você que eu tenho expectativas grandes do que Deus está fazendo. E vai fazer. Através de mim, através de você, através de nós, através dessa igreja, através desse país. Grandes expectativas pelo que eu vi. Mas nós temos que fazer nossa parte. Porque até na política precisamos expulsar demônios. Não é só na intercessão, não. É através do voto. É através desse entendimento. E eu vou orar por você agora. Eu quero que você se coloque em pé. E eu quero que você ore pelo novo de Deus. Isso, se coloque em pé agora. Eu quero que você ore pelo novo de Deus. Se você entrou aqui hoje, pastor, eu entrei aqui hoje, e faz dias que eu estava com uma expectativa ruim. Faz dias que eu estava com o meu coração pesado. Eu dou aquelas respiradas assim, sabe aquela... Meu ombro pesado. Eu peço para que você tenha a coragem de quando eu estiver orando, você vir até aqui à frente, porque eu vou orar junto com você. Tá? A coragem. E eu tenho certeza que isso vai ser ligado aos céus. Senão, você ora no teu lugar aí. Tá? Então fecha os teus olhos onde você estiver aí. Em nome de Jesus. Se você estava com a tua expectativa pesada durante esses dias, como se Jesus não tivesse ressuscitado às vezes, como se as promessas dele não fossem, ou você esqueceu das promessas, não é que você duvidava não é que você duvidava, mas simplesmente parecia muito distante isso. E Deus hoje trouxe para você uma expectativa nova. E Ele quer mostrar algo novo em você. Até quando você dormir, Ele quer te dar sonhos reveladores. Ele quer começar a te usar poderosamente.